Oi, gente boa. Olha, eu aqui outra vez para conversar com vocês. E hoje é 27 de julho, quinta-feira. Nós estamos começando mais uma edição da Dialogando, programa da TV Diálogo do Sul, dialogando com Paulo Canabrava, que sou eu. Hoje nós vamos falar sobre como o novo arcabouço fiscal impactará na economia brasileira. O regime fiscal, conhecido como novo arcabouço, o PL 93 de 23, é um mecanismo de controle do endividamento que substitui o teto de gasto, que ainda está em vigor, por um regime fiscal focado no equilíbrio entre arrecadação e despesas. Mais do que impedir gastos acima de um limite, o regime condiciona maiores gastos do governo ao cumprimento de metas de resultado primário, buscando conter o endividamento e criando condições para a redução dos juros e garantia do crescimento econômico. Em 2016, o governo ilegítimo do Temer, aprovou a emenda constitucional 95, chamada teto de gasto. Nele, prevê-se que as despesas e investimentos do governo ficam congelados por 20 anos, só podendo crescer na mesma medida da inflação, ou seja, na prática, não podendo ter crescimento real. A emenda foi tão irreal e tão descabelada que, nos últimos anos, o teto vem sendo furado. Por isso, foi dado ao ministro Haddad, pela emenda constitucional da transição, a tarefa de propor uma nova regra fiscal, ainda para agosto deste ano. A PEC da transição, de dezembro de 22, ela permite ao novo governo aumentar em 145 bilhões o teto de gastos do orçamento de 23 para bancar despesas como o Bolsa Família, o Auxílio Gás, Farmácia Popular e outras políticas públicas aí na área da saúde, principalmente. Em 30 de março, o ministro Haddad apresentou sua proposta para um novo marco fiscal e, em 18 de abril, entregou-a ao Congresso. Em 24 de maio, a Câmara aprovou, em regime de urgência, por 372 a 108 votos, bastante modificado. O projeto seguiu para o Senado, que, por sua vez,
tornou a modificá-lo e, em 21 de julho, 21 de julho, devolveu para a Câmara, que deverá aprovar, provavelmente, agora no mês de agosto. Para entender melhor o impacto desse novo arcabouço fiscal nas contas públicas e no orçamento, eu converso hoje com o auditor fiscal da Receita Federal, presidente da Unafisco Nacional. Seja muito bem-vindo, Mauro Silva. Peço a todos que estão acompanhando para ir deixando a like aí no vídeo. E se você não tiver inscrito ainda no canal, se inscreva para acompanhar toda terça e quinta o Dialogando com Paulo Canabrava. E nós temos programas fora esse meu Dialogando, terça e quinta, de segunda a sexta, todo dia nós temos algum programa aí na TV Diálogo do Sul. Também informo que faremos o possível para ler todas as perguntas da audiência, então já pode ir mandando suas questões. Se você quiser e puder contribuir com a continuidade da revista Diálogo do Sul, pedimos que nos mande a sua doação via Pix, no Pix Diálogo do Sul, ou faça uma assinatura solidária através do Catarse-Me Diálogo do Sul. Você tem aí no alto da tela um QR Code, aponta o celular aí, entra direto no Catarse e escolhe aí a modalidade que mais lhe convém para ser mais um colaborador aí da Diálogo. Bom, nós vamos começar. Mauro, seja muito bem-vindo. Para te provocar, quero lembrar que a nova política fiscal, né, haverá uma combinação dos limites de despesa mais flexível que o teto de gasto, com uma meta de resultado primário, resultado das contas públicas sem os juros da dívida. Né? O novo arcabouço limitará o crescimento da despesa em 70% da variação da receita dos 12 meses anteriores. E dentro desse percentual de 70%, haverá um limite superior e um piso e uma banda para oscilação da despesa com o desconto do efeito da inflação. Em momentos de maior crescimento da economia, a despesa não poderá crescer mais do que 2,5% ao ano, acima da inflação. E em momentos de contração econômica, o gasto não poderá crescer mais que 0,6% acima da inflação. Quer dizer, acaba com o teto de gastos do Temer e colocam um arroxo aí quase tão draconiano. Como é que você vê isso, Cláudio? Qual é a sua visão aí sobre a proposta, que não é mais a proposta do governo, né? Ela foi... Sim. Paulo, primeiro eu quero agradecer aí a oportunidade de estar aqui com vocês, aqui do Diálogo. Agradecer a oportunidade para a gente conversar sobre diversos assuntos. Agradecer a professora Amira, que nos apresentou e permitiu que eu estivesse aqui. Muito obrigado. Veja bem, Paulo, o que nós tínhamos antes, que era o teto de gasto, era uma situação muito pior do que nós vamos ter agora. Então, eu acredito que o arcabouço seja um avanço nesse sentido. Mas antes de falar sobre isso, é bom que a gente tenha um acordo que o equilíbrio das contas públicas é uma busca importante. É bom, mas há várias formas de buscar o equilíbrio das contas públicas.
essa diferença entre o teto de gastos e o arcabouço mostra isso. Então, não importa de que espectro da política nós estejamos, nós vamos entender que só teremos sucesso na condução do país se a gente se mostrarmos uma busca pelo equilíbrio das contas. Se as pessoas não que há um desequilíbrio das contas, isso há um desestímulo ao investimento, a economia se desorganiza. Mas o que nós tivemos, então, antes? Vamos falar do teto de gastos. O teto de gastos, ele congelou as despesas lá em 2016. Né? Então, olha, vai ser as despesas de 2016 com a correção da inflação. Ou seja, se a gente tivesse uma arrecadação de impostos, tributos, superior à inflação, isso não poderia ser utilizado para aumentar as despesas. E era utilizado para quê, então? Como nós tivemos, de fato, crescimento da arrecadação acima da inflação nesse período. Era utilizado para amortização da dívida. Então, já era, veja bem, toda a riqueza que o país gerava, né, o esforço de crescimento, era entregue vamos dizer assim, aos banqueiros, a quem ganha com a dívida. Né? É claro que é importante que a gente tenha quem financia a dívida, também não vamos demonizar os banqueiros, mas o fato é que era quem vivia desses juros que recebia a riqueza do país, toda a riqueza do país. Né? Nós, então, paramos o tempo, tiramos uma fotografia do Brasil de 2016 e falamos assim, ó, esse é o país. Quanto nós investimos em saúde? Tanto. Pois é, isso daí, esse é o Brasil. Quanto nós investimos em educação? Pois é, esse é o Brasil. Para os próximos 20 anos, quer dizer que nós não íamos poder aumentar os investimentos nas políticas públicas tão necessárias de saúde, educação, né? E no próprio investimento público, com aquele ganho que tivesse o PIB. Aquele crescimento do PIB ia ser destinado só para pagar juros. Então, isso, obviamente, uma distorção tremenda que foi criada, muito criticada na época por todos, né? Essa maneira de se pensar esse equilíbrio dessa forma, que amarrava o país lá em 2016. E o nós que somos da Receita Federal, que somos auditores da Receita, o que aconteceu na Receita, por outro lado? O governo passou a se desinteressar pelas receitas tributárias. Por quê? O que acontecia com o governo se ele arrecadasse mais e com maior eficiência? Nada. Ele poderia gastar mais? Não. Né? Ele poderia melhorar a vida lá dos banqueiros. Mas ele, se ele tivesse interesse em fazer alguma política pública para valorizar o governo, ele não poderia fazer nada. Então, houve um desinteresse. Isso se refletiu como? Houve um desmonte da Receita Federal, corte de orçamentos, nós abandonamos o nosso controle aduaneiro aí nas fronteiras. Então, isso se refletiu no próprio órgão arrecadador, um desestímulo. Né? Porque se você tivesse um governo que quisesse realizar alguma política pública, não era nas receitas que ele ia olhar e cortar a despesa. E aí, nós, no Brasil, escolhemos um governo de extrema-direita, que naturalmente já vê o Estado como alguma coisa ruim. Né? Então, aí juntou a fome com a vontade de comer, vamos dizer assim, né? Você se desinteressa pela receita tributária, quer também um Estado que não promova combate à desigualdade, um Estado mínimo que não combata a desigualdade, e, portanto, que gaste menos, né? E cada vez mais, e você tem um teto que te obriga a cortar a despesa, então está ótimo, é uma coisa maravilhosa para quem estava no governo, então, de extrema-direita, que tivesse o teto de gastos. Era ótimo isso, porque eu não quero, né? O governo de então dizia, eu não quero que o Estado mesmo gaste para diminuir a desigualdade. Então, esse teto me obriga a diminuir despesa. Mas isso é um sonho, né? E isso, nós caminhamos desse jeito, e aí era corte em todas as políticas públicas, foi o que a gente assistiu, e, por outro lado, a Receita Federal sendo desmontada. Para quê? Né? Não precisava de Receita Federal atuante, porque o próprio presidente da República dizia assim, que tudo que ele pudesse sonegar, ele sonegava. Tem gente que me pergunta, mas, Mauro, havia espaço para crescimento da Receita? Por que cresceu? Porque a nossa sonegação é tremenda. Além de nós termos um país com a capacidade
de gerar riqueza muito grande, né? Principalmente se a gente abandonar o nosso perfil agrícola e formos para o perfil industrial, principalmente, né, para a gente gerar valor agregado, né, maior, né? Um país nunca vai ser rico se ele for somente agrícola, né? Ele precisa ser industrial. Então, além desse potencial de riqueza, mesmo no nosso perfil econômico atual, há uma sonegação gigante, né? Então, é claro que há espaço para a arrecadação crescer, e ela, de fato, cresceu em termos reais de 2016 para cá, e nada podia ser feito em relação às políticas públicas, não se podia despender mais recursos em políticas públicas, nem fazer investimentos públicos, né? Então, isso com o novo governo, que entra com a outra ideia, uma ideia mais voltada a diminuir desigualdades, né, desenvolvimentista, e para você desenvolver o país, você precisa ter um investimento. Então, a PEC da transição garante o investimento. Isso, exatamente. O que é o segredo do PIB? O PIB, 65% dele é consumo. 65% é consumo. Aí nós temos uma parte do investimento privado, uma parte do investimento público, né? É claro que, tá bom, então eu vou... Tanto que, durante a pandemia, quando se fez aquela distribuição de recursos para a população, deu uma sustentada no PIB, porque 65% é consumo. Mas é preciso haver um equilíbrio, porque se você injeta recursos para o consumo das famílias e a economia não está apta a produzir os bens, você acaba não gerando riqueza e sim gerando inflação. Mas, porque eu falo nisso porque às vezes há uma ilusão, Paulo, de que o que enriquece o país é só o investimento privado. Claro que é importante o investimento privado, mas nós temos uma parcela importante do investimento público e do consumo das famílias. Por isso que a gente diminuir desigualdade, empoderar os pobres, né, como disse o então candidato Lula e hoje presidente Lula, colocar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda, isso eleva a possibilidade de consumo das famílias e, portanto, eleva o PIB e faz o país crescer e a roda girando de maneira positiva. Então, quando assume o novo governo, ele muda a âncora, vamos dizer assim. Olha, eu vou ancorar minha política de controle das contas públicas, que nós já fizemos um acordo aqui no início que é importante para qualquer espectro político, direita, esquerda, etc. É importante isso, né, para haver uma confiança no governo. Olha, eu vou centrar no crescimento da receita. A receita crescendo, eu libero o aumento das despesas e libero mais investimentos, né? Não libero 100%, porque eu também quero mostrar aos banqueiros que eu estou disposto a cumprir, a pagar, a amortizar dívida, etc. Então, foi-se um arranjo em que se atendia os vários lados, sem esquecer os mais necessitados, ou seja, que precisam da presença do Estado, né? E cresçam as despesas públicas para que o Estado dê mais assistência à população. Por outro lado, também faça investimentos públicos. E isso tudo atua, então, como nós estamos vendo nesses primeiros 7 meses de governo, onde há uma mudança de áreas. Nós estamos hoje sentindo que a economia começa a respirar áreas mais positivas, porque se sentiu que há um compromisso de equilíbrio, mas um equilíbrio para frente, um equilíbrio que solta o Brasil para crescer, solta o Brasil para se transformar num país mais justo, com menos desigualdade, podendo, né, investir para resgatar uma parcela grande da população que está na miséria, porque fazendo investimentos, fazendo despesas públicas com isso. E, com isso, no caso da Receita Federal, se volta para ela e fala assim, Receita, como disse o ministro Haddad, desde o primeiro momento, nós contamos com a sua atuação, com a sua eficiência, né? E assim tem se preparado todo o caminho desse ano, para que a partir do último trimestre a gente tenha aí uma grande recuperação do trabalho da Receita Federal e o crescimento da arrecadação, de modo a, dentro da sistemática do ajuste, permitir que cresça o investimento público, cresça um pouco as despesas, de modo a gente desenvolver, fazer um desenvolvimento nacional sustentável, evidentemente, e que gere emprego, que diminua a desigualdade. Então, apesar, Paulo, como você disse,
que o arcabouço que vai ser aprovado não é o arcabouço apresentado pelo governo, mas isso é natural no país democrático, isso faz parte, né? Nós temos que conviver com isso com muita tranquilidade, que é preciso negociar e é preciso ceder mesmo. Nós não somos um país monolítico, todo mundo um pensamento só, nem poder nenhum país né? E é preciso que embora o Congresso ele não represente exatamente a estratificação social, né? Ele representa mais a classe mais rica, mas essa é a política que nós temos e com ela que nós temos que fazer lidar com o país. Então, é lógico que o arcabouço foi modificado, mas ainda assim é um avanço, ainda assim, como está lá hoje, ainda assim é um avanço em relação ao teto de gastos. O teto de gastos era uma fotografia em preto e branco do Brasil lá em 2016, que ficaria congelada por 20 anos. E agora nós podemos ver o Brasil em movimento, o Brasil crescendo, mas não só crescendo. Eu acho que é importante a diminuição das desigualdades sociais. Eu acho que é essa proposta que nós teremos aí nos próximos anos e acho que lá na Receita Federal nós vamos dar todo o nosso esforço para que isso aconteça, para que a eficiência da Receita Federal contribua para que o Brasil cresça com solidariedade, cresça com diminuição de desigualdade, insisto muito nisso, e focado no desenvolvimento nacional sustentável. Então, eu acho que o arcabouço pode nos levar a isso, né? Apesar dele não ser aquele arcabouço que o governo queria, mas, ainda com as imperfeições que a gente possa entender que o Congresso tenha inserido, mas, ainda assim, é um avanço em relação ao teto de gasto. Então, eu me revelo otimista para os próximos meses, né? Os agentes econômicos já estão demonstrando isso, o apoio que o ministro Haddad tem recebido, né, de vários setores, tem demonstrado isso. Então, começa a se formar, na minha opinião, um círculo virtuoso para que a economia decole e a gente retire da miséria muitos milhões de brasileiros. Eu tive conversando com uma médica da nossa, aliás, que é a minha filha, e ela dizia: pai, eu trabalho na Zona Sul de São Paulo, né? Extremo da Zona Sul de São Paulo. E os nossos brasileiros, nossos que se consultam lá no SUS, não sabem ler. Em São Paulo. Então, olha o desafio que nós temos nesse país. Não é no extremo norte, nem no nordeste. É em São Paulo, na Zona Sul de São Paulo, nós temos analfabetismo. As pessoas não compreendem uma receita que o médico passa. Não sabe ir, o remédio está sendo distribuído neste posto ou naquele outro, mas as pessoas não têm discernimento para isso, porque não tiveram a educação adequada. Então, podendo investir, tendo recurso para investir, que o arcabouço acho que permite isso, nós temos que superar esse desafio. Nós não podemos ter palafita aqui em Santos, a menos de 80 quilômetros de São Paulo, uma das maiores palafitas da América Latina, e não podemos ter analfabetismo nas cercanias da maior metrópole também da América Latina, ou uma das maiores. Então, esse é o nosso desafio, Paulo. E eu acho que o arcabouço pode ajudar isso, juntando-se isso a um governo com mais preocupação com o social. Então, eu fico aí à disposição para as provocações suas e da nossa... Eu vou seguir provocando, porque você falou muito bom aí do arroxo, que era o teto de gasto, né? O Davi Decache, né, que se fala, não sei, economista, colega seu, eu recolhi aí uma crítica dele. Ele diz que se desde 2003 o governo aumentasse seu gasto de acordo com esse teto de 2,5%, o país teria perdido 8,8 trilhões de reais em investimentos e gastos públicos. Praticamente um PIB de gastos públicos em 20 anos.
Isso significa que o nosso Estado seria muito menor, né? Teríamos menos universidades, hospitais públicos, menos investimento público. Tá? É uma crítica arrasadora que ele faz aí. Como é que você vê isso? Mas isso, desde do que foi apresentado a emenda constitucional 95, essa crítica era feita, a ideia de que se queria um equilíbrio, sinalizar para o mercado que se queria um equilíbrio das contas públicas, com isso eu acho que pouca gente discorda. A questão é, como eu disse, há vários meios de fazer isso. Escolheram uma forma em que você sufoca o país, você estrangula o país, né? E esse dado apontado pelo economista que você citou, Paulo, mostra isso. Essa simulação de 2003 para cá mostra o quanto que o país estaria estrangulado, né? Então, assim, eu volto a chamar o dado que eu falei: 65% do PIB é consumo das famílias. Se eu fizer políticas públicas, um equilíbrio, que, por um lado, empodere as famílias, tem recursos para as famílias, através de emprego ou de transferência de renda para as famílias, e, ao mesmo tempo, garanta que as empresas estejam preparadas para produzir os bens, eu, com certeza, eu vou ter um grande crescimento do PIB, e isso vai ser bom tanto para a população mais pobre, quanto para aqueles que são os detentores do capital. Então, é um círculo virtuoso que nós esperamos ver pela frente, do empoderamento das famílias mais pobres, crescimento do orçamento das famílias e do gasto das famílias, e aí sim, liberando o investimento privado, apoiando o investimento público em infraestrutura, principalmente, né? Em modernização da nossa matriz energética, por exemplo, mais verde, né? Tudo isso o país vai poder fazer se tiver recurso. E aí o arcabouço fiscal, ao contrário do teto, libera dinheiro para investimentos públicos também. Então, eu concordo plenamente que esses 10 trilhões que nós temos hoje de PIB não aconteceriam se nós tivéssemos, desde 2003, por exemplo, com o teto de gasto. E, quem sabe, poderíamos ter um PIB hoje de 12 trilhões ou mais, né? Se não tivéssemos implantado, ou 11 trilhões, se não tivéssemos implantado o teto de gasto, né? Mas vamos olhar para frente. Eu acho que com essa nova perspectiva do arcabouço fiscal, eu acho que o país tende a crescer e tirar mais gente da miséria. Os desafios, principalmente aí na área de educação, os desafios são tremendos, né? O analfabetismo funcional atinge 70% da população. Você tem pessoas aí com diploma universitário, veja você, que é analfabeto funcional, incapaz, nunca leu um livro, né? Você tem generais com 4 estrelas que nunca leram um livro. Então, essa tragédia... Tem capitão também. Tem capitão também que é o maior obstáculo ao nosso desenvolvimento, que, do meu ponto de vista, né, a tragédia da educação é o maior empecilho, o maior obstáculo para o desenvolvimento, é onde mais se deve concentrar o sacrifício aí, né? Exatamente. Eu acho que eu vejo que nós não estamos aproveitando, e aí é um problema sério, tem um problema também com questão ambiental, mas a questão do pré-sal, nós não estamos fazendo como fez a Noruega, por exemplo, que criou um fundo e transformou a educação pública universal, como a gente poderia fazer aqui. Eu acho que nós meio que perdemos um pouco essa pegada. Agora, temos diante de nós o problema da pegada de carbono, mas é preciso entrar no equilíbrio disso e usar os recursos que a gente tem como grande país produtor de petróleo para melhorar a vida das pessoas, né? E encontrar esse equilíbrio entre a questão ambiental e as grandes necessidades, principalmente na área de educação. Foi muito chocante para mim saber que
desse cinturão, nós sabemos que tem, esse cinturão de pobreza em São Paulo, né? E do analfabetismo funcional. Os médicos são treinados no SUS, nessas áreas, a fazer a receita colocando a lua e sol, para que as pessoas entendam que tem que tomar o remédio à noite e de dia. Porque as pessoas não sabem ler, não é? Mas é aquelas letras de médico. Não, não. Depois da receita impressa, hoje, né? Vai lá numa parte, põe lua, põe sol e explica, porque as pessoas não compreendem uma receita médica. Então, é uma grave crise da educação e que só o investimento público pesado pode ajudar a resolver. Olha, Mauro, o projeto, o famoso arcabouço fiscal, voltou, né, foi da Câmara para o Senado, o Senado modificou outra vez, voltou para a Câmara, e eles, em agosto, eles têm que tomar uma decisão. Né? O que você recomendaria, assim, como se pudesse, né, dar as sugestões para melhorar esse arcabouço aí, esse projeto? O que você sugeriria para melhorar esse projeto que está na Câmara aí? Veja bem, agora a Câmara tem que dizer e tem que ser no início de agosto, porque o orçamento deve sair do Executivo até 31 de agosto. E para fazer o orçamento é preciso que tenha essas novas regras. Então, logo no início de agosto, isso deve ser resolvido. Então, cabe à Câmara agora dizer se aceita ou não as modificações do Senado, que andou incluindo aí algumas exceções, nem todas, como alguns queriam, né? Então, é uma decisão nesse sentido. Eu acho que, pelas exceções incluídas, né, a Câmara deveria acatar essas decisões o mais rápido possível e permitir que se vire essa página, se comece a planejar o país, né, com essa nova perspectiva e podendo destravar uma parte de despesas e uma parte de investimento público, como é a ideia por trás do arcabouço. Ou seja, se a arrecadação cresce acima da inflação, que bom, poderemos investir mais em políticas públicas, poderemos ter mais investimentos públicos. Sinal que a economia, de alguma forma, está crescendo mais, ou estamos combatendo mais essa negação, ou as duas coisas juntas, mas o fato é que se a arrecadação cresce mais do que a inflação, isso vai ser bom para o país. Então, a Câmara aprovando logo na primeira semana, na segunda semana de agosto, vai permitir que o orçamento vá adiante, e isso transmite uma confiança também para o setor privado poder investir, né? Eu acredito que agora, no segundo semestre, muito investimento privado vai destravar, ainda tinha gente esperando alguma sinalização positiva desse novo governo, e com a parcial aprovação da reforma tributária e com o arcabouço, esse sinal vem, e com boa recepção que teve o ministro Haddad no mercado, também vem bons sinais. Agora, no segundo semestre, eu acredito que nós vamos iniciar aí uma decolagem da economia, e sabendo que estamos com um governo que vai saber aproveitar essa oportunidade. Crescer o PIB, muito bem, mas para diminuir desigualdade, diminuir miséria, melhorar a educação. É isso que é a nossa luta e a nossa esperança nesse sentido, né? Vamos pedir aí para o Jorge trazer aí a opinião do pessoal que está nos acompanhando aí, tá? Aí... eu estou certo. Luiz Alquemente Luz. Mauro, o Brasil precisa mesmo de um teto de gasto, o arcabouço fiscal que seja. Não dá para viver sem isso? Não? Então, Lisa, vamos lá. Eu penso como se a gente pensasse assim numa família, né? Se a família, os cônjuges, né, forem muito responsáveis, né, e todos perceberem isso, não precisa de você ter limites nenhum. Todos vão saber que é preciso que essa família se adeque ao seu próprio orçamento, né? Mas, às vezes, você tem que mandar sinais para aqueles que estão à sua volta e que vão poder
de repente, te financiar ou vão celebrar negócios com você, você tem que mandar sinais de credibilidade. Então, quando o Brasil diz, o governo diz, que, olha, eu tenho uma regra que me obriga a estar com o meu orçamento equilibrado, eu tenho, então, os agentes econômicos falam assim, bom, isso é muito bom, eu sei que esse país tem uma dívida, todos os países têm dívidas, isso faz parte do capitalismo, né? Mas é claro que quem emprestou para o país quer ter uma esperança de que vai receber essa dívida. E, para isso, tem que enxergar que o país tem uma responsabilidade nas contas públicas. Então, essa é o que se diz, né? É a sinalização para o mercado. E isso gera um ambiente positivo em que esse país ele tem responsabilidade, então eu estou aqui em via de fazer um investimento aqui nesse país, né? E nós estamos precisando muito de investimento, principalmente na área industrial. O Brasil precisa deixar de ser um país agrícola para ser um país industrial e de serviço. O agro é ótimo, está ajudando muito o país, mas nós não podemos ficar só nisso. E se aquele industrial, né, aquela empresa que quer investir na indústria ou num grande projeto de serviço do país, ele vê esse ambiente positivo, então ele vem trazer investimento privado, né, para o país, e isso ajuda, então, o país a crescer. Então, se em tese até a gente não precisasse nem de arcabouço, nem de teto, né, mas a forma como o capitalismo é construído e a importância do psicológico no comportamento dentro do capitalismo, né, na geração de expectativas, é tal que é preciso dar essas sinalizações, né? Então, se em teoria a gente até não precisasse, mas a realidade se mostra no funcionamento do capitalismo que a gente precisa dar esses sinais de que aqui a gente está cuidando e vamos ter um país que vai pagar suas dívidas, vai saber investir, vai saber cuidar dos pobres, mas também cumprir as dívidas, para que os agentes econômicos vejam com positividade. Vamos ver aqui, a ver. Jorge, Lúcia Mari Ramos, Mauro, a sua avaliação do Haddad na economia. Veja, eu até nem faço a minha, né? Eu posso ter sentido no comportamento dos agentes políticos e econômicos que o ministro que começa o governo com alguma desconfiança, né? Ele foi com diálogo, com a sua atuação na área econômica, alcançando uma credibilidade, né? Hoje até um pouco surpreendente para esse período. Talvez algumas pessoas não acreditassem que hoje, com 7 meses de governo, ele tivesse encontrado essa credibilidade que tem. Então, isso é bom, você ter um ministro da Economia que tem credibilidade, né? É preciso agora, porque, veja bem, o governo começa sem o seu orçamento, com o orçamento passado, tiveram que fazer aquele remendo lá da emenda de transição. Então, agora, o governo vai dizer assim, esse orçamento é meu, eu vou mostrar a minha cara no orçamento. Isso vai fazer o governo, né, a junta orçamentária lá com o ministro Haddad, com a ministra Simone, né, vai, então, mostrar, né? Então, assim, aquela imagem positiva que já foi construída, agora, com a sinalização do orçamento, né, aprovando o arcabouço fiscal, sinalização do orçamento, avanço de reformas, reforma tributária do consumo, reforma tributária da renda, isso, com certeza, vai empurrar o crescimento do PIB no país. Então, eu vejo que ele começou muito bem, o ministro Haddad começou o governo muito bem, né? Fez algumas concessões, tá? Basicamente na Receita Federal, talvez um pouco exageradas, assim, se eu fizesse uma avaliação individual, né? Mas talvez na expectativa de conservador, né? E não, o governo eleito ele não detém maioria, ele precisa ceder. Então, assim, alguns acordos feitos talvez tenham ido mais longe do que a gente gostaria, mas acabam que estão ajudando a ampliar essa sensação positiva que existe em torno do ministro Haddad, né? Eu falo isso em relação ao projeto de lei do CARF, né, que
Ele acabou cedendo, se chegar nesse ponto, nós vamos dispensar juros e multas, etc. Nós temos uma avaliação que foi longe demais, mas isso tudo faz parte da política. O importante é que há uma avaliação positiva, uma expectativa positiva na atuação dele. André Ribeiro aí, boa tarde, Mauro. O governo vem trabalhando com esse programa Desenrola para tentar livrar as pessoas de pequenas e médias dívidas, mas com o juros do jeito que está, não vai se endividar novamente, não é? Impressionante, né? Que mais de 1 milhão de pessoas recuperaram o seu CPF e deviam aí na faixa de R$100. Como é que é possível alguém dever R$100, cara, e não pagar? Isso para a gente ver o tamanho do desafio, da miséria no nosso país, né? Mais de 1 milhão, né, de pessoas estavam nessa parte. O governo passado, com uma das medidas para tentar vencer a eleição, ele permitiu que pessoas que estivessem no então chamado Auxílio Brasil, né, que é o Bolsa Família, pegassem empréstimos consignados, né? E as pessoas que estão, evidentemente, no Auxílio Brasil, a maioria delas, né? Tivemos aí alguns fraudadores, mas que já estão sendo excluídos, né? Mas o 99% ou mais, 99,9% são pessoas que realmente precisam estar ali, né? Eles falaram, bom, eu quero esse recurso, está aí disponível, eu quero. E, evidentemente, que ele usou isso para o consumo e ele, se o país não gera emprego e nem renda, essas pessoas não geram recursos, né, para cumprir as suas obrigações, né? Então, foram pequenos empréstimos e as pessoas têm suas dívidas pequenas, um pouco maiores. E, veja, é aí que está o consumo das famílias. Nós somos 213 milhões de pessoas e a grande maioria são de pessoas que ganham abaixo de um salário mínimo, né? Então, qualquer ajuda que você dá nessa área, nessas famílias, você faz o PIB reagir imediatamente, né? Então, ao promover o Desenrola, você libera mais crédito, injeta mais recursos para as famílias, né? Há uma expectativa, evidentemente, que esses 13,75 caiam, embora hoje parece que lá na Europa se subiu os juros. Isso atrapalha um pouco. Se outros países estão subindo os juros, a disposição de se diminuir os juros aqui acaba diminuindo um pouco, né? Mas se acredita que deva diminuir os juros aqui, mas ainda assim será muito alto. Se for diminuir, vai diminuir meio ponto, vamos sair de 13,75 para 13,25, ainda é um juro real altíssimo. Então, isso se repercute no crédito das famílias também, né? Mas, à medida que as pessoas tiverem, se isso permitir que o PIB cresça, nós geremos mais emprego e mais oportunidade de renda, as pessoas, quando têm seus empregos e renda, elas acabam se endividando menos, né? Elas acabam se endividando mais quando estão em uma situação mais difícil. Então, se o país reage, se o PIB reage, a expectativa é que isso ocorra um menor endividamento. Mas a nossa taxa de juros ainda é muito alta e, sim, pode ocorrer esse fenômeno que o nosso ouvinte aí, espectador, apontou de fato, de as pessoas terem suas dívidas afastadas pelo Desenrola e voltarem a se endividar, né? Desde que se não haja empregos, isso pode acontecer mesmo. Os Estados Unidos subiu os juros de 5, qualquer coisa, para 5,50. Exatamente. E na Europa também subiram, né? Então, isso vai segurar um pouco esse ímpeto, mas eu acredito que os juros devem cair. Professora Mira aí. Nossa amiga Mira, professora, é uma honra, Mauro, agradeço a Diálogos do Sul permitir a fala de Mauro Silva, nosso colega da linha de frente em colocar os pingos nos is da economia nacional. Vamos ver. Professora Mira, agradeço aí a gentileza de nos trazer aqui nesse espaço tão plural dos diálogos e é uma honra estar aqui. Achou que Siqueira, boa tarde, Paulo, Mauro.
gostaria de perguntar ao Mauro o que ele acha desse formato de indicação e mandatos para o Banco Central. Existiria uma forma melhor de escolher o presidente do Banco Central? Isso é realmente um desafio, né? O que acontece? Eu defendo que haja um mandato do Banco Central coincidente, vou explicar, coincidente com o do presidente da República, né? Por quê? O presidente, então, assumiria, nesse quadro, o presidente assumiria, escolheria o presidente do Banco Central, submeteria ao Congresso, e a partir deste momento, aí sim operaria toda a proteção que teria. Mas veja que é o governo que assumiu, o presidente disse, o amigo, o Galípolo, o Haddad, ou quem fosse escolhido para ser presidente do Banco Central, né? Olha, de agora em diante você é independente, mas foi eu que te escolhi com essas diretrizes. Então você já me conhece as minhas diretrizes, e por isso eu te escolhi, mas da agora em diante, mesmo que eu discorde de você, dentro do meu mandato, você não poderá ser retirado, porque isso dá tranquilidade. Então, seria uma autolimitação do presidente eleito, certo? Uma autolimitação do presidente eleito. O modelo que nós temos hoje é de uma limitação artificial, né? O governo entra e que se discorda da política de juros, nada pode fazer até que o presidente do Banco Central saia. Obviamente que tem o Copom, né? Tem outras pessoas que influem, mas é claro que tem muito peso o presidente do Banco Central. Então, eu defendo esse mandato, essa independência, mais coincidente com o mandato do presidente da República. E algumas pessoas já me indagaram, mas isso não vale de nada? Vale sim, porque a partir do momento que o presidente, então, indicasse, tomasse posse o novo presidente do Banco Central, o próprio presidente Lula, por exemplo, não poderia mais demiti-lo até o final do mandato, né? Porque teria, então, que escolher alguém que ele soubesse que fosse fazer o trabalho alinhado. Se por algum motivo, daí um mês ou dois, discordasse, aí agora você vamos se mandar 2 anos, prorrogar por mais 2, né? Para poder ficar coincidente com o mandato do presidente. Então, é uma fórmula que eu defendo que exista, há outros que defendem que não, que essa é uma política de governo, e que o presidente do Banco Central ele tem que seguir o governo que foi eleito pelo povo, né? Senão vira um poder à parte. Isso é uma outra linha de raciocínio. Algumas pessoas dizem, não tem que ter mandato no Banco Central porque não foi eleito, né? Quem não foi eleito não pode ditar os rumos do país, não é verdade? Nós estamos num país democrático. Isso é uma outra linha de raciocínio, né? Talvez isso não transmitisse aquela mensagem positiva que o mercado gosta de receber para poder ficar mais à vontade para investimentos. Então, tem esse contraponto que eu faço. Mas a forma como tem hoje, em que o mandato do presidente do Banco Central avança do outro presidente, eu acho que é um ruído na nossa democracia. E Diego Casagrande, a reforma tributária como está hoje é mesmo uma boa, Mauro? Outra pergunta, por que essa reforma nunca inclui os militares? Talvez o Diego esteja fazendo referência, provavelmente, à reforma da Previdência. Eu participei bastante da reforma da Previdência e, de fato, os militares ficaram ao largo da reforma da Previdência. Naquele caso, no governo passado, né, dado o tipo de pensamento que defendia o próprio presidente, todos que o cercavam, né, em que via nos militares grandes qualidades para liderar o país. Então, quem está com o poder é que determina, né, quem é que vai ser atingido ou não pelas reformas, né? Então, naquele momento era isso. Mas, em outros governos, houve reformas que atingiram os militares. Nunca na mesma proporção do que os civis, é verdade, mas em outras, sim. No governo passado, houve uma distorção pela origem, por ser de sistema de direito e tudo isso. Agora, quanto à reforma tributária, vamos lá, nós estamos falando da reforma tributária do consumo, gente. É só daquele imposto que você paga quando compra, né? Não estamos falando de imposto de renda, não estamos falando de imposto sobre os ricos,
Não estão falando de IPVA, não estão falando de nada disso. Né? Talvez de IPVA estão reinserindo a possibilidade de criar IPVA sobre lanchas e aviões, né? Porque a nossa Constituição não permitia, agora para poder permitir a reforma tributária. Mas, no geral, a reforma sobre o consumo. Né? O Brasil é meio específico nessa área, que nós somos uma federação, né? Com 27 estados e não sei quantos municípios, mais de 5 mil municípios. Né? Cada um com uma legislação. Imagino como é difícil para uma empresa lidar com esse tanto de legislações. Então, uma das coisas boas que pode permitir a reforma tributária é nós termos uma legislação de imposto sobre o consumo para todo o Brasil, para todos os 27 estados e para todos os municípios. Imagina a revolução que isso vai ser para as empresas. Isso pode aliviar as empresas de modo que elas possam investir mais. Isso é uma expectativa que se tem. Né? Aí alguém pode falar, poxa, Mauro, eu estou ouvindo falar que esse imposto vai ter uma alíquota altíssima, né? De 25%, 28% ou mais de 30%. Gente, o que é isso? Bom, para a gente não aprofundar, o fato é que nós já pagamos isso e não percebemos. Essa é a questão. Né? Os ICMS 18, COFINS, que são federais, ICMS é dos estados, né? ISS é dos municípios, 5%, muitas vezes, né? Então, é 18%, tem um mais 5%, tem aí mais 9% da parte federal. Então, nós já temos um imposto sobre o consumo muito alto. É que com esse novo formato, né, essa alíquota vai ficar muito clara e transparente. Né? Então, as pessoas estão assustadas um pouco com isso, né, mas porque a gente já paga isso. Alguns setores estão um pouco mais reticentes, né, porque, por exemplo, o setor de serviços paga ao ISS, passaria a pagar todo esse imposto, com uma redução de 40%. Passaria a pagar aí uns 15%. Né? Paga 5%, 7%, 8%, passaria a passar 15%. Isso as pessoas, principalmente da classe média, vão sentir um pouco, porque você vai ter um acréscimo no custo do plano de saúde, você vai ter um acréscimo no custo da escola. Isso vai acontecer. Não da forma não tão pesada como alguns estão dizendo, mas vai acontecer. Quer dizer, uma escola que pagava 7%, 8% vai passar a pagar 15%, por exemplo. E ela vai repassar, evidentemente, esse custo para os pais. O plano de saúde vai passar também. Então, isso vai acontecer. De fato, vai acontecer aí na área de serviço. Não é o que é equívoco se falar, Paulo, é que as empresas vão pagar. As empresas não vão pagar nada. Quem paga imposto sobre o consumo é o consumidor. Eles vão repassar tudo para os preços. Né? Então, quem tem que estar incomodado hoje e talvez protestar ainda para ver se essa carga em cima da classe média não seja tão alta, é a classe média, por exemplo, né? Que consome mais serviço do que proporcionalmente a classe mais pobre. Em relação à classe mais pobre, essa reforma tributária propõe uma coisa que é interessante, que é a devolução do imposto. Aí deram um nome aí que o pessoal gosta, que é cashback. Então, já existe no Rio Grande do Sul, no estado do Rio Grande do Sul, vão copiar esse modelo de lá para dizer, olha, uma pessoa que está no CadÚnico, que é do Bolsa Família, quando comprar algo, aquele imposto que vai estar ali, embutido, ela vai receber de volta lá pelos mesmos meios que ela recebe o Bolsa Família. Então, isso é muito bom. Então, acaba que você, então, está preocupado com a classe mais pobre, mas aí eu acho que aí a classe média ficou um pouco onerada nessa reforma tributária nesse sentido. É preciso aprofundar essa discussão agora no Senado para que essa carga não fique muito forte. Porque já a classe rica, o imposto sobre o consumo tem muito pouco, porque ela tem uma renda tão alta que o que ela consome, se ficar 5% mais caro, né, não afeta em nada. Agora, a classe média, o plano de saúde que encarece, a escola do filho que encarece, tem um impacto no orçamento. Por outro lado, a classe pobre foi beneficiada com cashback, acabou que a conta da reforma tributária, vamos dizer assim, está ficando com a classe média. Essa é uma parte que precisa ser aperfeiçoada da reforma tributária. Mas ela, como um todo, que traz simplicidade e transparência, né,
tende a liberar o crescimento do país, e isso é bom, né? Essa é a reforma do consumo. A reforma para cobrar imposto dos ricos, que é do imposto de renda, essa ainda vamos ver a cara dela. Né? Vamos ver se o ministro Haddad, que a gente falou, aí demos uma visão positiva do trabalho dele, se ele consegue mandar uma reforma tributária do imposto de renda que faça os mais ricos pagar, né? Porque senão fica só os mais pobres e a classe média pagando sem pagar. Nozila Brandini, boa tarde, Mauro. Que você pensa na política de preços da Petrobras? Foi anunciada uma mudança na política, mesmo sem detalhes. Na sua visão, uma estatal tem que dar lucro ou servir a população? Essa é uma discussão bem interessante, né? Porque a própria Petrobras ela passa a trabalhar num regime que ela é a sociedade de economia mista. Ela pegou e lançou ações para o público, né? E isso gerou investimentos do público na Petrobras. Embora a maior parte seja do Estado, ela não pode ser considerada uma empresa estatal. Ela é uma chamada sociedade de economia mista, né? Então, a Petrobras hoje, ela tem uma importância no mercado de ações muito grande, né? Isso tem uma importância na economia. Então, assim, a política de aumentar lá o dólar e aumenta aqui, caiu o dólar, aqui nada acontece, isso está errado. E esse reflexo imediato está errado. Precisa haver um colchão aí, né? E mais, né? Se nós somos grande produtor de petróleo, por que nós temos que sofrer o impacto do dólar? Então, esse mecanismo de preço da Petrobras está gerando muito lucro para os acionistas, né? Mas causando ônus para a população. Então, a gente não pode, precisamos encontrar um meio do caminho aí. Nós não podemos ignorar que a Petrobras foi para o mercado acionário e chamou investidores, mas também não podemos ignorar que uma empresa não pode ditar o sucesso ou insucesso do país, aumentando o preço da gasolina ao seu bel prazer, imediatamente conforme os preços do dólar. E sempre aumenta quando o dólar sobe, né? Porque quando o dólar cai, ninguém vê o preço dos combustíveis caírem, né? Então, como agora, recente agora, estamos tendo uma fase de queda do dólar. Então, eu vejo que o caminho do meio aí é melhor. Independente do dólar, a política de preço da Petrobras está independente do dólar agora, né? E já baixou o preço do combustível, preço do gás abaixou 25% o gás. É bastante, né? É bastante. Exatamente. Se bem que isso pode ser mais uma política pública do que a política da Petrobras sendo aplicada, né? Mas... né? O Alberto Suassuna, em 2016, Dilma entrou em uma briga com os bancos por conta dos juros e sabemos o resto da história. Brigar com o banco é uma furtada no Brasil? Veja, no capitalismo em geral, brigar com os bancos é uma furada, né? Eles dão as cartas. Né? Independente das cores ideológicas do governo A e o B, falando agora do Brasil, veja aí qual é o setor que mais teve lucro nos últimos 20 anos. Não precisa nem pensar. Setor de banco, setor financeiro. Se era Fernando Henrique, se era Lula, Temer, Dilma, Bolsonaro, Lula de novo, não estou nem preocupado, eles que ditam isso. Então, é uma furada, porque se você brigar com os bancos, eles têm grande poder. Mas você também não pode, aí que eu vejo que a habilidade de alguém experiente como o presidente Lula para não brigar com os bancos, entre aspas, mas também não ceder como os governos mais liberais cedem. É preciso fazer eles acreditarem que a gente não está brigando com eles, mas fazer eles pagarem a conta também.
Eu acho que os bancos dão muito lucro, exagerado para um país como o Brasil, precisam pagar essa conta da gente recuperar e ter política pública de saúde e educação no país. Mas uma política de enfrentamento direto com os bancos para o capitalismo, aí é o segredo para o insucesso, porque eles dominam, essa é a verdade, essa é a realidade do capitalismo, né? Você tem que fazer, é aquela história, tem que arrancar as penas do ganso sem fazer o ganso gritar, né? Como diz aquele ditado, né? Então você tem que fazer os bancos pagarem a conta sem que eles sintam que você está fazendo um enfrentamento direto, né? Está sendo um grande inimigo deles. Essa é a jogada a grande jogada do capitalismo, porque se a gente quiser abrir uma frente de combate aos bancos, aí nós estamos no regime econômico errado, porque o capitalismo depende dos bancos. Faz parte da estrutura que a gente está. Então, se a gente está no regime econômico do capitalismo, ter os bancos como inimigo não é uma boa, mas também deixar eles fazerem o que querem também não. Capitalismo é banco, né? Exatamente. Mauro Silva, você é presidente da Unafix. O que é ser um fiscal de renda, né? O que é a Unafix? Bom, gente, eu sou, então, auditor fiscal da Receita Federal desde 95, né? Eu entrei lá na fronteira com o Paraguai, né? Fiscalizando as nossas fronteiras, e a Receita Federal, para algumas pessoas que às vezes não estão muito próximas, né? Ela tanto cuida dos tributos internos como das nossas fronteiras, dos portos, todo o comércio exterior que cruza os portos passa pela Receita Federal. Tivemos o caso das joias, né? Estão lembrados disso? O caso das joias, né? E teve um auditor, então, que apreendeu a joia. Isso é para evitar o comércio de mercadorias ilegais. A Receita faz isso, né? E o controle de controle, a fiscalização e a arrecadação de tudo que financia o Estado brasileiro, né? Então, assim, a Receita Federal ela se envolve em muitos assuntos que interessam ao país, né? Então, nós que já fomos 15 mil auditores, veja bem o que foi, Paulo, essa política de desvalorização da Receita Federal. Nós que já fomos 15 mil auditores fiscais, com milhares de quilômetros de fronteira para fiscalizar, com milhares de empresas para serem fiscalizadas, hoje somos 7.500, né? Então, o VGCI é um dos efeitos do teto de gastos, né? Aquele desinteresse pela arrecadação levou a que, então, o governo se desinteressasse de repor os auditores fiscais. Então, os auditores fiscais, então, que fazem essa fiscalização, combate à sonegação, combate ao contrabando, né? A entrada de armas e drogas nas fronteiras, tiveram, então, seu quadro reduzido para 7.500 pessoas. Mas é isso, a Unafisco, que é uma associação, nós somos uma associação nacional, né? Com mais de 10 mil filiados pelo Brasil afora, a gente, então, procura levar o debate sobre as coisas que interessam aos auditores da sociedade, que tenham conexão com o nosso trabalho, né? na área tributos e na área aduaneira, na área do comércio exterior. Então, a gente procura estar sempre colaborando com esse debate aí, e hoje aqui temos feito isso junto com uma companhia muito agradável do Paulo, né? É isso, acho que não sei se eu patei o quadro que o amigo queria, mas era isso. Não, ainda. Qual é o tamanho da sonegação? Essa é uma pergunta. Qual é o Veja, tamanho? é muito difícil. É muito difícil, Paulo. Qual é o tamanho da sonegação e o que fazer com os sonegadores? Veja bem, é muito difícil você fazer um estudo empírico sobre isso e ter uma tranquilidade científica para falar isso. Mas os dados que a gente possui coloca a sonegação ali na ordem de 27% do que é arrecadado hoje. Isso já passa de 700 bilhões a sonegação, né? Então, nós temos um trabalho muito grande a ser feito para esse combate à sonegação, né?
Veja, hoje em dia, Paulo, nós passamos por um momento diferente, mundialmente, no Brasil também. Quando eu entrei na Receita, eu fui treinado a ver todos os contribuintes, lá na década de 90, né, como que eram sonegadores. Né? Hoje, isso muda um pouco. Hoje nós estamos tentando separar, né, os contribuintes que querem pagar e pagam, aqueles que querem pagar, mas têm dúvidas. Então, seria vamos dizer, como se fosse uma pirâmide, no ápice da pirâmide, ou seja, uma quantidade menor de contribuintes, são aqueles que não se interessam em pagar, são os sonegadores mesmo. Então, hoje, lá na Receita Federal, a gente está tentando fazer essa separação, né, e centrar esforços, né, em ajudar aqueles que querem contribuir para o Estado, mas dar uma punição exemplar para aqueles que são sonegadores. Né? No Brasil, não se pode prender o sonegador, né? Se ele pagar, ele é livre. Toda hora você dá aí, anistia de multas para os sonegadores, ou seja, isso é um estímulo, né, à sonegação, mas mesmo assim é preciso, então, usar todas as armas que a gente dispõe, que a lei nos dispõe, para combater a sonegação dessa minoria de contribuintes. Essa é a mudança de visão, é ajudar a maioria de contribuintes que querem contribuir com o Estado, mas ser firme com a minoria de sonegadores que quer deixar o peso, o ônus de sustentar o Estado com o outro. Né? Então, esse é o nosso desafio. Então, eu creio que Gabriel Duarte botar o óculos. Sempre escuto falar no mercado está triste, está bravo, está tenso. Afinal, quem é esse mercado? Onde mora? Do que ele se alimenta? Bom, ele se alimenta da gente, né? Ele se alimenta do trabalho da classe média e trabalho principalmente dos mais pobres. Né? Se a gente fosse fazer uma análise crítica, ele se alimenta disso, né? Porque a riqueza vem, na verdade, do trabalho, né? E o capital ele tem pouco espaço para gerar riqueza, né? A riqueza vem, de fato, do trabalho. Mas, tirando esse dado aí, curioso, é aquela história, são os agentes econômicos, né? São aquelas pessoas que podem investir, são as pessoas que estão no mercado financeiro, em que geram, então, o que se chama de expectativa positiva ou não em relação ao país. Então, o mercado é esse conjunto de agentes econômicos que transmite essa ideia positiva ou negativa do país, e dentro do funcionamento do capitalismo, esse aspecto, vamos dizer assim, psicológico do funcionamento da economia acaba ajudando ou atrapalhando muito, né? Nós estamos falando da realidade do nosso do capitalismo que estamos aí, né? É assim que ele funciona. Então, ter o mercado vendo a situação do governo com certa positividade ajuda o mecanismo do capitalismo funcionar de maneira mais positiva para o país. Eu vejo assim, embora tenha também aquela visão de que o mercado é aquele monstro que se alimenta da gente, ou seja, do nosso trabalho, mas, tirando isso, procurando ver a coisa de uma maneira positiva, eu veria que é esse conjunto de pessoas, dos agentes econômicos, que acabam influindo na forma como a economia se desenvolve. E que na atual etapa, na atual fase do capitalismo, está hegemonizado pelo capital financeiro. Exatamente. Né? Exatamente. Capital Acho que em todas as fases, mas tudo bem. Acho que ele já nasceu assim, mas tudo bem. Impôs o pensamento único que dominou, que está dominando nas escolas, na mídia. Exatamente. Então, nós estamos chegando aí ao final de mais uma edição desse Dialogando. Eu conversei hoje com o economista, auditor fiscal da Receita Federal, presidente da Unafisco Nacional, Mauro Silva.
Muito obrigado, Mauro. Vou te dar aí mais uns minutinhos para você se despedir da turma aí. Paulo, eu agradeço enormemente essa oportunidade desse diálogo aqui, nesse programa aqui, tão plural. Eu acho que a gente tem aí uma expectativa de que a gente esteja reiniciando a construção de um país menos desigual, né? Vamos manter essa esperança. E agradecendo, então, a você pelo espaço aqui, a professora Mira por fazer essa ponte aí conosco e nos colocar à disposição para contribuir sempre que vocês entenderem adequado. Agradeço a nossa audiência também pela paciência de estar aqui conosco. É isso. Muito obrigado, audiência. Eu volto na terça-feira, às 17 horas, para conversar com o cineasta, meu querido Silvio Tendre. Nós vamos falar sobre cultura, né? Um abraço para todos e fiquem conosco. Esse é o papel de Diálogos do Sul. Da nossa linha é estimular em você o pensamento crítico, olhar crítica e criativamente a realidade. Não deixar com que as pessoas imponham em você o pensamento dela, a interpretação dela dos fatos que estão acontecendo. Apoie quem fortalece o pensamento crítico. Apoie Diálogos do Sul, que é a sua revista. Jornalismo independente, análises, opiniões, o porquê atrás dos fatos. Contribua com o nosso projeto. Faça uma assinatura da Diálogos do Sul.